Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, assim seja. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, amados do meu coração. Hoje é dia 20 de janeiro de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não conhece. Me perdoem não poder estar mais perto dos irmãos. E hoje, antes de começar com o que Deus está trazendo para nós, uma pequena reflexão. Gostaria muito de fazer um vídeo com o título Jesus está voltando, o fim do mundo, o arrebatamento, a grande tribulação. Desculpa que eu estou um pouco resfriada. Sei que é um tema que está sendo requisitado muito. Os irmãos, tem muitos irmãos com sede desse tipo de palavra. E Deus não está mandando esses dias trazer muito em cima desse tema, mas eu vejo que Ele está pedindo que nós estejamos preparando, né? Nos estejamos se preparando exatamente para a volta de Jesus. Ontem, eu creio que uma semente foi plantada no coração do meu marido, mais uma vez. Ele não é convertido, ele não é salvo. Ele é simpatizante do crente, né? Do mundo dos evangélicos aqui na Itália, digamos assim. E eu não sei se é melhor ou pior para ele estar nessa condição, porque eu não sei como é que Deus vai fazer a obra. Mas uma coisa é certa, ontem eu assisti um filme, parece um filme de terror, mas não é não. Ele mostrou uma parte de uma possível realidade do como que vai ser o mundo. É claro que é tudo ficção científica, mas mostrou as pessoas deixadas para trás após o arrebatamento. E mostrou um grupo ali, né, no filme, de personagens. E mano a mano, que eles entendiam a mensagem do arrebatamento, saiu de uma moça e ela tinha ouvido quando era criança, os pais delas criam assim. E mano a mano que aquelas pessoas, eles iam acreditando, os demônios vinham e matavam, vinham e matavam. A realidade da qual a Bíblia conta é um pouquinho diversa, mas uma coisa é certa, a Bíblia fala que vai ser liberado um exército de 200 milhões de demônios, liderados por um anjo do abismo chamado Apolião. É um dos casos de 200 milhões. Aí fala que eles têm rosto de mulher, corpo de cavalo, cauda de escorpião, um negócio assim. E a Bíblia fala que o cômpito, né, o dever deles é ferir os homens, se eu não me engano, por 5 meses. A Bíblia fala isso. Eu gostaria de estar estudando esses assuntos mais nos dias futuros com os irmãos, mas eu não estou tendo realmente condição. E fala também que vão ser liberados 4 grandes anjos que estão presos no abismo. Diz que ali na zona do rio Eufrates existem presos 4 anjos grandes e poderosos, que eles vão ser soltos naquele dia e naquela hora para matar pessoas na terra. A Bíblia deixa muito claro, meus irmãos, e é um assunto muito forte esse, né? Já vem aquela vontade de começar a procurar texto bíblico aqui para confirmar o que está sendo dito, mas não é o foco do dia. Mas a Bíblia deixa muito claro que quem ficar na grande tribulação vai ser atacado diretamente e fisicamente por seres não humanos, ou digamos, demônios, como nós cremos, ou como a Bíblia também chama, anjos, grandes anjos, anjos caídos. Então, a gente vê Hollywood já aí ensaiando essas coisas, preparando a população para essas coisas estranhas. E Satanás, ele copia, Satanás, ele gosta, né, de ser vangloriado em cima daquilo que ele faz. Só para concluir esse discurso do filme ontem, no finalzinho do filme, o exército estava juntando as pessoas, a população, guiando elas, né, falando, olha, tem comida, tem abrigo, tem coberta. Então, quem sobreviveu começa a caminhar. O filme mostrou raios caindo, tá lá nos meus preferidos, deixados para trás por Deus. Foi a irmã Vanessa, ela que indicou o filme. Ontem à noite eu consegui assistir esse filme com meu esposo. Achei em italiano e a gente assistiu.
E aí ele mostrou, né, que cada hora que um entendia e se arrependia e clamava a Deus, um demônio que estava no céu via e matava. Eles eram atraídos pelo arrependimento das pessoas. E aí teve uma hora no filme, bem no final, a cena final do filme mostra o céu, quando a gente olha esse céu azul com as nuvens, nessa região, enxames e enxames e enxames de demônios, amém? Então, amados, isso são coisas que a Bíblia dá credibilidade, vai acontecer mesmo, sabe? Vai acontecer, não tenham dúvidas, e agora é o tempo da graça. Eu estou constatando uma outra coisa muito séria, que eu estou começando a perceber, depois até pergunto aqui para os irmãos depois deixam escrito aí nos comentários, aqueles que puderem, mas eu estou tendo uma sensação, isso é uma coisa minha, mas eu quero compartilhar e perguntar mesmo, quem é aqui que está mais ou menos tendo essa sensação também. A gente está debaixo de um tempo chamado tempo da graça, e eu já falei sobre o que é o tempo da graça. Graça é grátis, justo? A graça de Deus, ela é gratuita. Nós todos, sem exceção, que somos salvos, nós somos salvos porque Deus nos deu a salvação gratuitamente. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos atraiu, Ele tem nos transformado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Deus tem feito um trabalho conosco. Nós continuamos pecando. Todos nós, sem exceção, num pensamento, numa palavra, numa atitude, até no raciocínio errado, muitas das vezes nós pecamos. Às vezes a gente começa a pensar certas coisas de modo errado e vamos estudando aquilo ali, raciocinando, e às vezes existe uma pontinha de vangloriando, né, de orgulho no nosso coração. Então a gente peca, nós todos pecamos. A gente às vezes fala uma palavra torpe, a gente às vezes pensa algo errado de alguém, às vezes a gente tem uma atitude exagerada sobre certas coisas que talvez poderiam ser diferentes. Muitas das vezes a gente deixa de ser manso e humilde de coração para com o próximo. Muitas das vezes a gente podia ajudar alguém, a gente deixa para lá, porque não tem nada a ver, não custa nada, larga para lá, deixa essa pessoa se virar sozinha. Muitas das vezes a gente peca com os nossos filhos, sem dar a atenção necessária que eles precisam. E aí vai, meus irmãos, o caminhão não para, é muita coisa, muitos motivos. Então nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, dom gratuito. Mas eu tenho observado, vendo nesse filme ontem, a primeira personagem que ela foi ferida por um demônio, ela tinha uma Bíblia na mão. Ela conseguiu achar uma Bíblia dentro de uma biblioteca e ela corria com aquela Bíblia abraçada com ela, todo mundo correndo e tal. Aquele demônio atacou ela, ficou ferida, ela continuou com a Bíblia, conseguiu entrar dentro de uma igreja. Quando ela entra dentro da igreja, né, ela tinha sido atacada, e ela foi atacada assim, o demônio bateu nas costas dela, é como se as garras daquele demônio tivessem fincado nas costas dela, levantou ela, deu uma voada com ela e jogou ela no chão bem forte. E ela caiu com a Bíblia na mão, e aí eles levantaram ela e foram levando ela no colo para dentro de uma igreja que estava bem à frente. Eles estavam correndo para uma igreja atrás de uma outra moça. Aí, quando eles entram, o pastor, tinha um pastor lá dentro, ele abriu, fechou a porta, eles entraram e a Bíblia caiu no chão, né? Porque ela não tinha força mais para segurar. Deitaram ela, tentaram medicar ela, enfim, né? Tentaram ajudar aquela moça. Passou a noite inteira, não sei o quê. Eu sei que teve uma cena que, não sei se é ela, não creio que seja ela, mas uma das personagens do filme foi sair, passou onde a Bíblia tinha caído, aí na hora que ela passa assim a mão para pegar a Bíblia, por dentro a Bíblia estava toda queimada, virou cinzas de dentro, tinha só a capa que salvou. Então assim, e o filme mostra o tempo todo que aqueles demônios, eles estavam fazendo de tudo para bloquear qualquer tipo de pregação do evangelho. Aquele pastor, ele caiu a ficha, ele entendeu a situação que ele viveu e tal, então ele começou a falar que pela primeira vez na vida ele ia ser um pastor de verdade, um pastor realmente, e ali os demônios vieram atrás dele, pegaram ele, levaram, mataram ele. Então assim, tudo que estava relacionado com Deus ali, e a Bíblia fala, eu não lembro o livro, eu teria que pesquisar, mas a Bíblia tem um local que ela diz
que vai chegar um dia que a palavra de Deus ela vai ser mais preciosa do que o ouro de Ofir e que quase que não se vai achar, que as pessoas elas vão procurar ansiosamente pela pregação do evangelho, meus irmãos, e elas não vão encontrar quem o pregue, porque a graça, a porta foi fechada. Então hoje a gente encontra a Bíblia onde a gente vai, a gente encontra a televisão, um monte de gente falando de Jesus, rádio, a internet e tudo, mas a Bíblia fala que na grande tribulação, após o arrebatamento, quando a igreja subir, o evangelho vai ser escasso na terra. Provavelmente aquilo que as pessoas vão ter são as poucas informações que elas têm no coração, que elas ouviram. É a descendência da mulher que foge para o deserto, que já é um outro tema de um outro vídeo, mas só para aguçar os irmãos, são coisas que estão na Bíblia. E eu vendo ontem, mais uma vez chegou para mim a tal da Bíblia gay, aqui pela internet chegou a foto da tal da Bíblia gay, uma Bíblia muito bonita por fora, uma capa de couro, toda escrita em dourado, tipo ouro, toda aquela história, mas aí falou, olha, não compra essa Bíblia é adulterada, é a Bíblia gay, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ali, meus irmãos, a gente começa a ver, não só essa Bíblia, tem outras Bíblias aí, tem a tal da Bíblia do Thales Roberto, né? Que antes dele colocar a Bíblia propriedita, que eu nem vi, não sei como é que é, se realmente estão todos os textos bíblicos, ele colocou a biografia da vida dele, ele deu mais importância à vida dele do que a palavra de Deus, né? Primeiro ele pôs a vida dele, o testemunho dele, depois ele pôs a Bíblia. E acha que é uma ideia bonitinha. Ok. Então, assim, o material, né, eu tenho visto vários irmãos, meu irmão queria batizar, eu quero achar uma igreja, eu não consigo encontrar. Outro dia tem uma irmã que falou, nossa, nós fomos num culto, foi tão bacana, foi tão legal, foi uma bênção. De repente, no final, o pastor começa a fazer um apelo para trazer oferta, para trazer dízimo. Eu estou falando aquilo que eu lembro, né, a história não sei se é bem assim, só sei que o pastor, irmão, vira e fala, meus irmãos, quem não tiver dinheiro não tem problema não. E de repente começou a aparecer os obreiros com um monte de maquininhas de cartão de crédito e cartão de débito dentro da igreja. Quer dizer, enxotando aqueles que têm o evangelho verdadeiro. Aqueles que estão na ilusão, para eles é normal, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles estão saindo dos lugares, eles não estão mais conseguindo comprar uma Bíblia, nós estamos começando a entrar nesse período. Então, aquilo que eu deixo aqui em aberto, os irmãos me deem a sua posição, aquilo que vocês estão vendo, se é a Ana Paula que está falando besteira, mais uma vez, mas parece que o tempo da graça já está começando a dar o seu sinal de que está fechando. Amado, nós sabemos que o tempo da graça está acabando. E quando a igreja for arrebatada, porque o evangelho ele foi pregado na terra pela igreja. Jesus ele disse aos discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E todo aquele que crê será salvo. Amém? Então, Deus ele permitiu que a igreja trabalhasse o evangelho. Deus ele mandou o Espírito Santo batizar a igreja. Já em Pentecoste, todos aqueles que creram na mensagem da cruz de Jesus Cristo, eles foram batizados no Espírito Santo e foram pregando o evangelho. No momento do Pentecoste, eles foram batizados em línguas. E a Bíblia conta a história que cada um falava na língua da onde tinham aqueles povos, porque Israel já tinha sido muito devastado, então vários anos, né, de asilo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então tinha muito judeu que nascia em outras terras, que falavam outras línguas, e quando teve o batismo ali no dia de Pentecoste, as pessoas que foram batizadas falavam em línguas, e as pessoas se espantavam disso. Nossa, ele está pregando essa palavra na nossa língua materna, né, na língua do lugar que eles nasceram. Então, o evangelho ele foi dado para a igreja, é o Espírito Santo que dá o dom da palavra, amém? Mas isso parece, e isso é muito perigoso para quem ainda não acertou a vida com Deus, mas isso parece que já é um sinal de que a porta da graça está sendo fechada, meus irmãos. São indícios, são alertas para quem está atento, para quem está de olho aberto realmente, observando as coisas, as profecias, o tempo de Deus na terra. Meus amados,
Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida. E eu acho que 99% dos irmãos que estão aqui comigo me escutando não tem dúvida. Não tem dúvida. Olha só o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 em diante. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro ou da Bíblia, né, da Santa Escritura, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo à palavra de Deus, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Quer dizer, se alguém acrescentar qualquer coisa na palavra de Deus, já vai sofrer flagelo, porque já deturpou a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus vai acrescentar ainda mais os flagelos escritos neste livro. E os flagelos são as 7 trombetas, os 6 selos, as pragas, as fomes, as pestes, os terremotos, cataclismo, perseguição, anticristo, etc. Quer dizer, o próprio Deus, ele vai dar a cada um que ficar na grande tribulação segundo aquilo que merece. E se alguém tirar qualquer coisa, é o caso da Bíblia gay, né? Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, porque toda a Bíblia é profecia, meus irmãos, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, 18 em diante, né? Que é onde termina o livro. Então, meus amados, não é brincadeira, a coisa é séria demais e eu tenho observado devagarzinho, já a Bíblia já está sendo deturpada descaradamente. Há 10 anos atrás, você podia comprar uma Bíblia onde você queria. Você entrava em qualquer loja, qualquer Bíblia, você fechava o olho e escolhia. Eu lembro que muitos compravam até pelo preço. Tinha a Bíblia mais cara, a Bíblia mais barata, mas a Bíblia era a Bíblia. Eu ainda tenho na minha casa aqui as Bíblias, que se eu abro num texto ou no outro, às vezes muda as palavras, as traduções, mas o contexto é o mesmo. Agora hoje a gente já vê. As igrejas homossexuais já fizeram a Bíblia deles. Muitas igrejas aí que trabalham com a prosperidade, com dinheiro, né? Eles pregam isso, eles adulteraram muitas coisas, querendo atrair as pessoas a crer. Se a Bíblia fala que é assim, eu vou fazer. E as pessoas estão andando de um lado para o outro sem ter a verdade. As igrejas estão abarrotadas de heresia, de blasfêmia. E por aí vai. A própria Bíblia católica, ela é toda alterada. Ela foi inclusa dentro dela livros que a Bíblia que nós temos não tem, né? Eu não sei qual é a seriedade desses livros, mas eu não sei. Deus não é essa Bíblia que está rodando na mão dos mártires, não é essa Bíblia que está rodando na mão das pessoas que pregam o evangelho verdadeiro. Então deve ter um motivo, né? E hoje a gente está vendo aí o Papa soltando uma blasfêmia atrás da outra. Basta você dar uma pesquisada, você vai ver. A cada dia esse homem está soltando uma blasfêmia. E a Bíblia diz que a grande prostituta, a meretriz, ela tem a boca cheia de blasfêmia contra Deus, tá? Então tem que ler Apocalipse, tá tudo lá. Então, meus irmãos, ontem eu vendo esses filmes com meu marido, eu falei que Deus tem abençoado, por quê? Ele não é convertido e não se converteu. Acha que tá bem, acha que tá indo pro céu, acha que quando aconteceu o arrebatamento, pela ignorância dele, ele sobe. Quem sou eu para dizer que sobe ou que não sobe? Mas eu sei que eu não vejo um homem convertido, eu não vejo um homem com sede de Deus, com sede da palavra de Deus, com vontade de buscar a Deus. Eu vejo um homem que todo dia de manhã, quando se levanta, ele vê a esposa dele sentada na mesa com a Bíblia aberta e ele continua a pensar nas coisas dele. Hoje de manhã, porque ele viu aquele filme ontem, ele já veio mais com um sorriso no rosto. O que você está fazendo e tal? Me viu lendo a Bíblia, me bateu a mão no ombro, como se diz, está fazendo a coisa certa, mas ele não faz. Então eu não sei se ele é convertido, mas eu creio que o verdadeiro convertido em Jesus Cristo, ele tem sede de Deus, ele quer a Deus, ele quer orar, ele quer chorar, ele quer falar de Deus, ele quer ler a Bíblia, ele quer, entendeu? Então eu não sei, eu realmente não sei, sei que muitos dos irmãos que estão aqui me ouvindo estão mais ou menos nessas mesmas situações, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei se é melhor converter
que se converta direito, que se converta corretamente, que se arrependa, que chore, que rasgue o coração no altar do Senhor. Porque converter para ficar em cima do muro e ser o tal chamado crente morno, ou fazer parte das 5 virgens imprudentes, não é um bom negócio para Deus. Porque essas pessoas provavelmente elas vão se perder. Porque a Bíblia fala sobre isso, mas não é o assunto do dia. Eu queria, meus irmãos, pedir pela primeira vez uma ajuda para os irmãos aqui no meu canal, uma ajuda pessoal para mim. A ajuda que eu quero pedir para os irmãos é que vocês orem pela minha vida, pedindo a Deus, Senhor, cuida da Ana Paula. Ajuda ela na casa dela com o esposo dela. E eu vou explicar por quê. A ajuda que eu estou pedindo é de intercessão para aqueles que estão ouvindo esse áudio aqui. E tem essa coisa já de todo dia orar de madrugada, de interceder. Eu vou explicar por quê. Hoje eu vou colocar umas coisas mais particulares aqui. Eu vou explicar por que eu estou pedindo. Primeiro, como na Itália não está tendo uma condição boa de trabalho aqui onde a gente mora, ele está fazendo bico aqui, bico ali, bico aqui, bico ali, e ele toda hora chega em casa. Quando eu faço os vídeos do canal, eu levanto de manhã, levo os meninos para a escola, ele sai para trabalhar, e eu sei que de 8h30, 8h45 até 12h30, eu estou sozinha em casa. Eu posso sentar aqui na minha mesinha e fazer os vídeos com muita tranquilidade. É onde Deus traz, né, tanta coisa, porque eu também tenho tempo de buscar a Deus. Por quê? Se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque aquela correria, marido o tempo todo rodeando, eu não consigo prestar atenção, porque toda hora me pergunta alguma coisa, eu fico rodeando daqui, dali, e a casa, e não sei o quê. Eu não consigo ler a Bíblia. Literalmente, eu estou falando para os irmãos que me acontece. Então, se o vaso não enche, como que ele transborda? Não é verdade? Se a Ana Paula não consegue parar para ter um momento de devocional particular dela com o Senhor, dificilmente ela vai ter muito conteúdo para trazer para os irmãos. Porque é assim que funciona, pelo menos na minha vida. Não sei com os demais. Amém? Senão, eu fico aqui catando na Bíblia. O que nós falamos hoje? O que vai ser falado hoje? Isso não é legal. As coisas para Deus têm que ser feitas de modo bom. Então, por que eu peço aos irmãos que orem para que Deus cuide do meu esposo? Se ele tiver que arrumar condições de trabalho aqui onde a gente mora, que Deus abra as portas. Não estou pedindo riqueza, não estou pedindo coisas grandiosas demais, mas eu estou pedindo que ele saia, vai trabalhar de manhã, venha em casa almoçar, volte a trabalhar a tarde inteira e entre em casa às 6 horas da tarde, como sempre foi, coisa que não está acontecendo, amém? Porque a partir do momento que eu tenho certeza que ele está ocupado trabalhando, como todo marido deve estar, eu fico mais calma no meu coração com a provisão da casa, mas eu vou ter tempo para parar para abençoar a vida dos irmãos. Tem irmão que pede que eu ore por ele, tem outros que querem vídeo, aí pede, irmã, prega sobre isso, vê na Bíblia sobre tal assunto, fala para nós, né? E é onde eu posso sentar, meus irmãos, e pesquisar os textos bíblicos. Porque muita coisa, para mim, eu sei de cabeça, igual eu falo, na Bíblia tem um texto que fala isso, na Bíblia tem um texto que fala aquilo. Quando eu ia à igreja, né, quando eu era membro de igreja, uma das coisas que falava muito ali é que a gente precisa decorar os versículos bíblicos, decorar a referência e saber exatamente encontrar na Bíblia os versículos. E, infelizmente, eu tenho uma memória muito fraca quando... É aquela memória, sabe quando, por exemplo, você se apresenta com uma pessoa, a pessoa fala, meu nome é fulano. Quando a pessoa normalmente termina de falar o nome dela, eu já esqueci. Então, assim, a minha memória instantânea, ela é quase nula, ela é muito pouca. Eu não consigo me lembrar com facilidade das coisas que aconteceram no último momento. Eu só consigo lembrar das coisas quando elas são fixadas. Por exemplo, eu lembro que eu tenho que tomar tal remédio, hora tal, todo dia, porque todo dia eu tô tomando tal remédio, né? Então eu não me esqueço. Eu lembro que eu tenho que não sei o quê, ou eu lembro o nome de alguns irmãos, porque são aqueles que mais se manifestam, participam, me comunicam comigo e tal. Então, assim, quando uma coisa ela vira um hábito para mim, eu não me esqueço mais. Mas quando é uma coisa muito ali na hora, eu não me lembro, não adianta, é uma coisa do meu cérebro. Então, quando às vezes eu quero falar sobre um tema, né, por exemplo, tem semanas que tem assuntos que começam a vir, assim, nascer, né, então eu venho aquela vontade, falo, meu Deus, eu queria tanto falar sobre isso, né,
Se eu não me sento ali naquele período, pesquiso, puxo na internet as referências bíblicas, você escreve lá no Google, né? Por exemplo, a ira de Deus, né? Aí o Google te dá todas as passagens e ali você começa a pesquisar na Bíblia, separa aquelas mais dentro do assunto. Eu não tenho condição de trazer nada, sabe, que dentro daquilo que eu gostaria, dentro de alguma mensagem apocalíptica ou profética. Então, eu preciso ter o meu espaço. Para eu ter o meu espaço, meu esposo tem que estar trabalhando, tem que sair de casa. Se isso não acontece, eu fico muito aqui desorientada. Então, eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, orem a Deus, falou, Senhor, ajuda esse homem a se estabilizar, mas ajuda também a salvação dele, porque eu vejo que ele está tendo contato com a palavra de Deus, mas ainda a ficha não caiu. Mas aí eu não posso pedir só por ele, eu posso pedir para todos os nossos entes queridos. Então, aos irmãos que têm o hábito de orar, peçam pelos entes queridos, fala, meu Deus, nós somos um grupo, de certo modo, reunidos ali naquele canal com a Ana Paula, do YouTube. Tem vários irmãos que colocam os comentários, tem vários irmãos que pedem oração, tem vários irmãos assim, assados, que estão ali, que estão em contato, estão dentro desse sistema, desse canal, de algum modo, estão participando, e cada um tem a sua necessidade. Traz salvação, traz constrangimento, traz arrependimento aos entes queridos. Meus irmãos, a gente precisa orar a Deus, e a oração muito pode na sua eficácia, e a palavra de Deus diz que Deus ouve a oração do justo. Então eu peço sim, amém. Queria pedir também uma oração para minha irmã de sangue. Ela está passando muitos problemas, Deus o sabe, e eu não preciso especificar nada, mas eu gostaria de pedir essa ajuda também hoje no canal, aos irmãos intercessores que têm buscado ter uma vida reta com Deus. Fala, Senhor, abençoe a irmã de sangue da irmã Ana Paula, porque ela é muito sozinha, ela está passando muito aperto. E orem, meus irmãos, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, porque nós precisamos orar uns pelos outros. Eu falo que eu estou sempre em oração pelos irmãos, mas é aquilo que eu estou sendo muito sincera. Se eu não tenho meu espaço, eu não tenho como fazer nada, eu fico de mãos atadas, amém? Então eu gostaria de deixar esse pedido aqui de coração. Nós somos uma igreja em Cristo, nós somos um corpo, e a coisa é essa, a gente procurar orar. E a oração do justo muito pode na sua eficácia. Agora eu quero ler três passagens bíblicas, sempre no livro de Lucas. São assuntos coligados e ao mesmo tempo diferentes uns dos outros, mas eu quero deixar essa palavra para edificar a nossa vida, e assim eu vou estar encerrando, porque como eu digo, eu estou muito assim, sem espaço para fazer esse trabalho, e a qualquer momento, às vezes meu marido chega em casa, eu tenho que desligar, e é assim, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é o maná de cada dia. Tem dias que eu fico aqui em casa rodeando, que Deus está me pipocando de coisa que eu quero falar, porque eu lembro dos textos bíblicos, sabe? Começa a vir na minha cabeça um texto tal, que basta eu digitar aquilo ali na internet, eu acho exatamente a referência, então ali eu começo a escrever num caderninho, e ali a gente começa a soltar uma palavra, tem uma motivação toda especial para cada palavra, né, que a gente vai estudando. Só que acontece, se eu não faço aquilo naquela hora, naquele momento, naquele dia, ou entre aquele dia, né? Aquela coisa evapora, perde, eu esqueço, some. É como uma coisa que passa. E eu entendi, um dia eu falei com Deus, eu falei, Deus, por que, meu Deus? Esses dias eu tinha uma coisa que eu queria tanto falar, e eu lembro assim por alto do assunto, mas é uma sombra, sabe? Já não é mais aquele assunto nítido, claro. Aí Deus trouxe ao meu coração a lembrança da passagem do maná do deserto, porque Deus a cada manhã ele dava o maná para o povo, e ele falava que aquele maná não podia ser guardado porque ele apodrecia. Amém? Então eles tinham que usar o maná a cada dia, e Deus renovava o maná a cada manhã. Assim é a palavra de Deus. Assim é como Deus trabalha na vida da igreja. Às vezes você está precisando, assim, começa a sentir no seu coração aquele aperto, eu preciso orar por tal irmã, ou por tal irmão, por causa dessa causa. E você está com o coração na mão, muito sentido, muito doído por tal situação. Meu irmão, meu conselho é, vai, larga tudo que você está fazendo, esconde se for possível e ora.
ou faz aquilo que está no seu coração. Às vezes Deus está trazendo um incômodo de você, precisa pedir perdão para alguém, acertar uma coisa. Não deixe para amanhã. Faz naquele momento, porque é naquele momento que Deus te deu um maná espiritual para você ter força para fazer. É ali que Deus quer. Entendeu? Assim é comigo. Se eu não pego um assunto na hora que Deus me traz e não ponho ele em prática, não gravo, eu já tive caso de eu gravar metade, ter que parar. Aí depois, quando eu fui retomar, eu já tinha perdido todo o fio da meada, eu tive que cancelar o assunto. Deus, ele dá o maná de cada dia. Amém? Então são coisas, advertências aqui para o reino de Deus, para nós, para que nós aprendamos. Então eu vou dizer aqui sobre esses 3 assuntos que eu abri aqui no livro de Lucas. Sei que tudo que vem da palavra de Deus edifica a igreja, e assim eu vou estar encerrando. Lucas capítulo 6, versículo 39 em diante, a parábola do cego que guia outro cego. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco ou no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que foi bem instruído será como seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. Isso aqui é Deus falando. Que todo aquele que prega a palavra de Deus, o discípulo, porque aos discípulos foi dado a missão de pregar o evangelho, justo? Então, o discípulo, o atalaia, né, ele prega, ele não está acima do seu mestre, porém, todo aquele que é bem instruído será como seu mestre. Meus irmãos, Jesus, ele foi assunto aos céus, mas ele nos deixou uma missão de continuar a obra que ele começou, que é pregar a palavra de Deus. É onde os apóstolos pregavam a palavra de Deus, pregavam o Sermão do Monte, pregavam a parábola das 10 virgens e todas as demais histórias que Jesus mesmo fez anteriormente. E até hoje isso está acontecendo. E a palavra de Deus fala que Deus, Jesus Cristo é superior, nós não somos superior a ele, porém todo aquele que é bem instruído será como seu mestre. Então o pastor Paulo Júnior, ele é como Jesus? Na glória de Jesus, na essência de Jesus? Não, Jesus é maior, mas o ato das palavras que o pastor Paulo Júnior prega tem tanta seriedade e autoridade como tem a palavra de Jesus. É como se Jesus estivesse pregando a mesma autoridade e valia nas palavras do pastor Paulo Júnior. Dou ele como referência porque nós todos aqui vemos as pregações do pastor Paulo Júnior, a gente vê que realmente é um homem de Deus, por isso que eu dou a referência dele, amém? Então, assim, a palavra que sai da boca daquele homem tem credibilidade, como se fosse o próprio Jesus falando, porque ele foi bem instruído. E quem instrui aquele que prega é o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Ou por que você está vendo a trave no olho do teu irmão? Porém não reparas o cisco que está no seu olho? Como poderá dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire a trave do teu olho, não vendo tu mesmo que do cisco que... Deixa que eu tire o cisco do teu olho, vendo a trave que está no teu. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do que está no olho do teu irmão. Então, Deus está falando aqui de hipocrisia. Esses mestres, esses discípulos que não são bem instruídos por Deus, estão com a vida atolada no pecado. E eles são mestres em querer ensinar os outros, em querer apontar o dedo nos outros e decretar. Você está em pecado, você está errado, você vai para o inferno, você blá blá blá, você blá blá blá, e dispara bolota igual um louco. E a Bíblia fala, por que você fala do cisco do olho do outro se você está com uma trave no seu? Primeiro tira a trave do seu olho para então você ter condição de ajudar o próximo. Olha, meus irmãos, para fazer a obra de Deus, nós precisamos estar livres. Se eu estou aqui cheia de pecado, carregada de mal intenção, como que eu posso estar aqui com os irmãos falando uma coisa que vem do meu coração se por acaso o meu coração está cheio de pecado? Meus irmãos, a coisa é muito fácil.
Imagina que eu começo a ficar nervosa com alguma pessoa aqui onde eu moro, tá? E essa pessoa tenha me feito alguma coisa e eu começo a ficar com birra daquela situação. A coisa é simples. Eu não consigo pensar em mais nada a não ser naquela situação de fastídio que eu passei. E dali eu começo a pecar. Porque eu começo a ficar magoada, eu começo a ficar chateada, eu começo a ficar preocupada. Então, meu tempo não tem para Deus, ele tem só para pecar. Aí, mas eu vou fazer um vídeo assim mesmo. Aí eu sento aqui e começo. Gente, não sai. Pelo menos na minha vida, eu posso falar por experiência que eu tenho vivido, não sai. Se eu estou enfiada em pecado, se eu estou enfiada em encrenca, em confusão, em problemas, em estresse, não sai. Não tem jeito, e eu tenho um temor que eu não tenho coragem nem de querer forçar a barra, porque eu sei que se eu não conserto a minha vida, eu não tenho estrutura nenhuma para falar da palavra de Deus, porque a hipocrisia, quem sou eu? Aí os irmãos estão falando, então a Ana Paula quando prega ela está cheia de santidade, ela está perfeita. Meus irmãos, a perfeição vai ser no dia da transformação dos nossos corpos, quando serão glorificados. É Deus que vai terminar a obra que Ele começou em nós. Mas uma coisa eu posso dizer, nesse momento eu não lembro de nada que eu tenha feito de errado, de pecado. Eu não me lembro. Eu não me lembro de ter dito uma mentira nas últimas 24 horas. Vamos falar da atualidade, né? Eu não me lembro de ter dito uma mentira nas últimas 24 horas. Eu não me lembro de ter discutido com ninguém, de ter criticado uma pessoa que eu vi na rua nas últimas 24 horas. Eu não me lembro de ter feito nada que me comprometa com Deus. Amém? Então eu me sinto numa certa liberdade, eu me sinto em paz. Amém? É a paz que eu tenho que me dá essa condição de estar aqui hoje com os irmãos. E eu posso garantir que se eu não tivesse nessa paz, eu não teria condição, porque não sai nada da minha boca. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Aí Deus fala da árvore, Deus fala da natureza. Se a natureza é boa, ela só vai dar bons frutos, ainda que sejam frutos pessoais de arrependimento. Amém? Por isso que fala da trave no olho, no cisco do olho, porque se eu estou com uma trave no meu olho, mas eu sou uma boa árvore, primeiramente eu vou arrancar a trave do meu olho. Amém? Eu vou limpar aquele pecado, eu vou liberar minha vida com Deus, entre eu e Deus, porque antes de qualquer coisa eu tenho consciência que a minha salvação é individual, e eu tenho consciência do que Deus é para mim, e é por temor e amor a Ele que eu procuro fazer o meu melhor. Então é o que está no meu coração, ainda que muitas das vezes a obra ou as minhas atitudes não são perfeitas, não são santas 100%, mas o meu coração, ele está constantemente empenhado em servir o amor que Deus me deu. Então eu amo a Deus, eu não quero magoar a Deus, eu não quero entristecer a Deus, eu não quero chateá-lo. Então eu não quero pecar porque me faz nojo pecar. Me dá nojo estar perto de gente que gosta só de pecar. Me dá nervoso, eu não tenho estrutura para estar mais perto de pessoas que a vida delas é só pecar. Então eu estou separando-se cada dia mais para estar no foco. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam as uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Amém, meus irmãos? Então, Ana, como que eu vou saber então que eu estou bem com Deus? Lendo Lucas capítulo 6, 39 até o versículo 45. Ali você vai ver, meus irmãos, vocês vão ver como que a palavra de Deus ela é forte nas nossas vidas. Como que a palavra de Deus ela é poderosa nas nossas vidas. Meus irmãos, gostaria de falar mais. Eu achei outros textos aqui, mas eu já os perdi, porque eu não marquei bem, porque estava aqui. Aliás, eu tenho escrito aqui, mas não convém aqui, não tem nada a ver, a gente vai perder o assunto.
Eu tô deixando essa palavra pequenininha, muitos irmãos vão gostar, né? Porque todo mundo fala que eu falo muito, vídeo de 1h30 é muito longo, esse aqui tá dando quase 40 minutos, eu acho que tá de bom tamanho. Amém, Deus sabe de todas as coisas, né? O que importa é a qualidade, não a quantidade, mesmo que às vezes é tanta. O importante é que tenha a qualidade que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Mas uma coisa que eu quero pedir para vocês, meus amados, em nome de Jesus Cristo, eu tenho um orgulho muito grande, uma alegria muito grande, estou conversando com muitos irmãos e só no modo deles falar você vê o tanto que eles amam a Deus, o tanto que eles estão apaixonados, o tanto que eles se importam, o tanto que eles temem a Deus. Então a gente fica naquela condição, mas o que falar para uma pessoa dessa? Elas falam tanto para mim, elas me enchem tanto desse temor, né? Mas em contrapartida ainda tem alguns que estão com a vida em pecado. Pecados óbvios, notórios, pecados que essas próprias pessoas dizem, eu não estou conseguindo me livrar de tal coisa. Por exemplo, eu não consigo perdoar a pessoa A, B ou C, eu não estou conseguindo, eu não quero perdoar, porque ela me fez muito mal, ele me fez muito mal, entendeu? Então a gente ainda tem essas situações de pessoas aí realmente passando aperto aí. E a palavra de Deus fala, a gente precisa consertar a vida. Meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ontem eu consegui, depois que a gente terminou de ver os 2 filmes com meu marido, a gente foi deitar para dormir. Então antes que eu virava para dormir do tudo, né? Nós dois estamos gripados, então o corpo todo doendo, né? Cabeça doendo e tal. A gente só queria descansar mesmo. Aí antes dele virar pro lado dele, eu pro meu, eu falei, sabia que o nenenzinho de 2 anos teve uma visão do céu aberto? Aí eu comecei a falar com certo medo, né? Porque eu falei, poxa, agora ele não vai nem querer ouvir. Falar, ok, vai virar e vai dormir. Mas por isso que eu tô falando que é uma bênção. Ele vira e fala assim, como é? Qual a história? Que neném? Aí eu fui e falei, né? O nenenzinho falando que tá vendo o Rei Jesus, o papai, ele tá vindo, não sei o quê. Esse vídeo tá circulando na internet pra todo lado. Aí ele virou pra minha surpresa e falou, cadê? Deixa eu ver, eu quero ver. Ele quis ver. Ele pediu para ver o vídeo, eu na hora peguei o telefone, abri no YouTube e mostrei o vídeo para ele. Aí ele viu o vídeo, falei, fez só assim, ai, virou e foi dormir. Para mim, meus irmãos, para muitos falar, não é nada, mas para quem está lutando com uma pessoa descrente já há 9 anos, que é o meu caso, qualquer manifestação, qualquer sinal positivo a algo que é de Deus para mim, para ele já é tanto, sabe? Qualquer coisa, qualquer manifestação em querer ouvir uma palavra de Deus, um testemunho, uma história, um vídeo ou qualquer coisa. Ontem ele pediu para ver um outro filme, aquele filme com o Nicolas Cage, né? Left Behind, Deixados para Trás. Nós vimos 2 filmes de arrebatamento ontem. E no final, comento do vídeo da nenenzinha, ele vira e pede, deixa eu ver. Isso é raro, isso é uma coisa que não acontece. Normalmente, ele, ok, vira e dorme, mas não, deixa eu ver, eu quero ver. Eu vi pela uma das poucas vezes em 9 anos, porque eu já vi algumas vezes esse tipo de manifestação, o interesse genuíno em querer ver coisa do gênio. Significa que, quem sabe, o Espírito Santo está fazendo alguma coisa. Eu creio, meus irmãos. Não sei no que vai dar. Pode ser que fica para a grande tribulação. Pode ser que vai morrer na mão do anticristo. Mas o coração pode ser transformado num abrir e piscar de olhos pela graça de Deus na vida de cada um. Então, meus queridos, eu queria, sabe, estar aqui com os irmãos orando todo dia. Queria estar todo dia fazendo áudios. Mas, infelizmente, eu estou deixando muito sinceramente a minha condição para os irmãos e pedindo essas orações em particular. Me toma a liberdade de realmente pedir do mais profundo do meu coração aos irmãos intercessores de plantão aqui que estão ouvindo. Coloca a vida do meu esposo no altar do Senhor para que Deus tome conta dele, porque eu já não tenho mais tantas forças para orar tanto pela mesma causa. Parece um papagaio que repete todo dia a mesma frase. Deus sabe da intenção do meu coração, mas quando eu oro por ele, eu começo a sentir também a tristeza dos irmãos que também estão passando por mesmas situações. E no final não consigo orar mais por uma pessoa, eu começo a orar por todo mundo. Então, é uma coisa de Deus, sabe? Que a gente peça realmente o apoio dos irmãos, uns pelos outros, a carregar o fardo. Porque isso é um fardo. Não é uma alegria, não é uma paz. Você vê uma pessoa que você ama, uma mãe, um pai, um marido, uma mulher, um filho, se perdendo ou ficando numa situação de muita tristeza, você não tem paz, você não está alegre,
alegre, você não está feliz, você tem aquela coisa que te consome, aquela angústia, meu Deus, essa pessoa vai sofrer, né? Então, ainda é o tempo da graça, já está se fechando, mas ainda é tempo de nós, como igreja, com a autoridade que Jesus Cristo nos concedeu, de estarmos realmente abençoando a vida uns dos outros. Amém? Meus irmãos, eu vou deixando esse vídeo por aqui, vou resolver minhas coisas, já são 11 horas da manhã aqui para mim, eu tenho que cozinhar, tenho que dar uma ajeitada nas coisas, mas eu estou muito alegre de ter conseguido ter esse tempo aqui com os irmãos, e saibam que cada um está no meu coração, que realmente eu amo a cada um de vocês, e vocês são muito preciosos e valiosos na minha vida. É uma honra, e foi uma honra poder ter conhecido a cada um de vocês. Foi e é uma honra. Porque eu não estou conhecendo um presidente, eu não estou conhecendo um príncipe, eu não estou conhecendo uma celebridade do mundo, mas eu estou conhecendo um morador do céu, um futuro habitante da glória de Deus, uma pessoa que vai viver eternamente, de glória em glória, vendo o próprio Deus em pessoa. E isso, meus irmãos, não tem como descrever a alegria, o prazer e a honra que é para mim, Ana Paula, conhecer dentro do que Deus tem permitido a cada irmão que eu tenho conhecido. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem reunido os seus santos, e isso é uma coisa nobre demais, porque é Ele que está fazendo essa obra. E assim eu deixo um beijo no coração de cada um dos irmãos, abençoo a cada um, e que Deus nos dê condição de continuar esse ministério até o último momento. Amém? Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.